Bom dia a todos, os presentes, encarnados e também os desencarnados. Vamos para mais uma reunião pública desta quarta-feira, às 10 horas da manhã, juntamente com o passe de cura que está sendo realizado já a partir desse momento. Hoje, quarta-feira, nós teremos essa reunião pública agora das 10 horas, teremos também às 15 horas e também às 19 horas. Apesar de já ter passado, né, o carnaval, mas a casa aqui ela não fechou, ela se manteve com o encontro de carnaval. Aqueles que puderam comparecer sabem a energia que aqui esteve presente e, lamentavelmente, aqueles que não puderam comparecer por algum motivo, talvez com um motivo óbvio, não puderam comparecer, mas que muitos também acompanharam pelo pensamento, vibraram, enfim. Então, a casa, ela não fecha nunca. Ela está 365 dias abertas para os cursos, para as reuniões públicas, para os passos de cura, para a obra social. Então, é verdadeiramente uma casa que procura atender à necessidade de todos nós, né, que somos verdadeiramente necessitados pela busca dos ensinamentos de Jesus, pela busca do amor do nosso Pai. Então, hoje nós teremos o estudo do livro dos médios no seu item 249 a 254. Quem vai nos dar o prazer da explanação é o nosso querido Birajara. Está sempre que convocado, está aqui presente, e é verdadeiramente um prazer muito grande tê-lo aqui. Na abertura será feito do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, item 6. É sempre importante também frisar todos aqueles que, porventura, ainda não conhecem, que procure no site, no www.centroespiritautivopanfiro.com.br. Ali nós temos toda a programação da casa, né? Os estudos, as reuniões públicas. Então, quem tiver a vontade de estudar e não tiver a ideia de quando ou quais os cursos que são oferecidos, por este site a pessoa pode saber. Como poderá vir também visitar a casa, nós já estamos, já desde o início do ano, com a casa nova, graças a Deus, com bastante empenho dos dirigentes espirituais que apoiaram, né, a realização desse sonho que se tornou em realidade. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que aos sábados nós temos, além da reunião pública das 10 horas, nós realizamos também a obra social. Ela começa por volta de 8 horas, 8h30, vai até meio-dia, onde nós atendemos aqui pouco mais de 300 famílias. Todas as crianças, pelas faixas etárias, são conduzidas às salas para a evangelização, não sem antes terem tomado o seu café da manhã, e após a evangelização, tanto quanto às mães, é oferecido o almoço. Então, a casa ela oferece trabalho a todos aqueles que, porventura, queiram se enganjar a esse trabalho do bem, da doutrina espírita. E quando nós falamos da doutrina espírita, nós não podemos deixar de dizer que é sempre o ensinamento de Jesus.
né? Não tem a doutrina espírita, não impõe absolutamente nada a ninguém, porque entendemos que todos nós temos o livre-arbítrio. A doutrina espírita, através dos ensinamentos de Jesus, apenas mostra o caminho que devemos seguir. Porém, como toda estrada, ela tem as suas bifurcações. Cabe a cada um escolher se vai seguir a estrada reta ou se vai querer pegar a bifurcação. Estamos caminhando para um mundo de regeneração, estamos passando pelo mundo de expiações e provas, estamos vendo, lamentavelmente, muita tristeza no mundo inteiro, e só através dos ensinamentos de Jesus é que nós vamos conseguir voltar ao prumo das nossas vidas, de todo segmento em que envolve o nosso planeta. Bem, nós temos também a livraria, que está muito bonita. Todas as obras, não somente de Kardec, de André Luiz, Dona Ivone, né, encontra-se ali na livraria, como temos também a lanchonete. Então, aqueles que ainda não conhecem, pode dar uma passadinha ali na livraria. Toda a renda que for arrecadada aqui da casa, ela é revertida para manter as despesas, assim como para a obra social, aqueles que porventura não puderem trazer uma cesta básica, porque entendemos que encareceu muito, mas se puder trazer 1 quilo de qualquer alimento não perecível, como material de limpeza, porque a casa está sempre muito limpinha, a casa vai receber com muito agrado, tanto quanto o vestuário, né? Nós vamos entrar daqui a pouco num período de baixa temperatura e os nossos irmãos moradores de ruas sofrem muito. E a casa aqui recebe essas doações para poder transmitir a esses irmãos e levar um pouco de conforto. Bem, eu vou fazer a leitura, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 6. O capítulo 6 que nos fala o Consolador, o Cristo Consolador. E nos diz: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama das vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do vosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com esse erro das revoltas,
e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu vos convoco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes, livres e felizes, no seio daqueles que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Pai Celestial, aqui estamos, querido Pai, para, em nome do nosso Mestre Jesus, lhe pedir que abençoe esta casa, que abençoe a todos nós que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados, que nos traga a sua paz, e que o Mestre Jesus, com a sua bondade, com os teus ensinamentos, com a sua caridade, por intermédio dos guias espirituais de Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec, possam nos transmitir os fluidos e energias que aqui viemos buscar. Nos abençoe, Mestre Jesus, nos ampare ao Pai, e que possamos dar início à nossa reunião pública e os passes de curas da manhã de hoje. Graças a Deus. A nossa palestra de hoje, que é do Livro dos Médiuns, na questão 249 a 254, eu vou fazer, como é uma leitura muito longa, eu vou fazer a leitura apenas do primeiro parágrafo da questão 249, que nos diz: os meios de combater a obsessão variam, conforme o caráter que ela reveste. O perigo não existe realmente para qualquer médium convencido de estar tendo assunto com espíritos mentirosos, como ocorre na obsessão simples. Para ele não passa de uma coisa desagradável, mas, precisamente, porque isto lhe é desagradável, é uma razão a mais para o espírito encarniçar-se sobre ele para aborrecê-lo. Duas coisas essenciais devem ser feitas neste caso: provar ao espírito que não está iludido, porque ele é que lhe é impossível enganar-nos. Em segundo lugar, cansar sua paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Se estiver bem convencido de que perde seu tempo, terminará por se retirar, como fazem os importunos a quem não se ouve. Assim, eu passo a palavra ao querido Birajara. Bom dia a todos e bom dia a todas. E é sempre bom, né, nós estarmos, pelo menos é como eu me sinto, numa casa espírita, ainda mais numa quarta-feira de cinza. Né, depois de passarmos por esses dias, onde, principalmente, eu acho que mais contundentemente no nosso país, né, se comemora
as folias carnavalescas. E é um período onde muitos dos nossos irmãos, e eu já fui um deles, né, se libertam e promovem nesses 3, 4 dias, agora em Salvador são 12 dias, né, promovem uma libertação, né, ampla e restrita. Carnaval significa carne nada vale. Então é algo que as pessoas, né, se jogam e se dedicam aos prazeres mundanos, né? Muitos até passam o resto do ano comportados, bonitinhos, né, fazendo tudo certinho, mas quando chega o carnaval, tiram essa fantasia e colocam outra fantasia e se deixam levar pelos seus desejos que ainda nós carregamos dentro de nós, muito atávicos, muito ainda fortes, que carregamos de reencarnação em reencarnação. Hoje o estudo é o Livro dos Médiuns, e o Livro dos Médiuns, como eu sempre coloco aqui, quando a gente vai fazer estudo de algum dos livros, o que significa esse livro? Provavelmente, para a grande maioria da população da Terra, absolutamente nada. Mas para nós espíritas, significa muito. Significa porque é um livro, como ele mesmo diz, de um espiritismo experimental. É um livro que é guia dos médiuns e dos evocadores, como na época, né, o Livro dos Médiuns, 1861, se não me engano, né, 1861. É um livro que é para os médiuns. E aí a gente se questiona, primeiro questionamento, né? Todos nós somos médiuns, todos. Na face da Terra, no planeta, todos nós somos médiuns, porque a mediunidade é orgânica. Ela não é um privilégio para aqueles que recebem espíritos, psicografam, trabalham no passe, etc. Não, todos nós somos médiuns. Aqueles que estão dedicando sua mediunidade ao serviço é de acordo com uma programação que foi feita na espiritualidade para reencarnar. E esses provavelmente somos nós e todos aqueles que hoje, quando entram numa casa espírita, se sentem melhores, se sentem bem, porque é como se aquilo que eles programaram para reencarnar encontra uma ressonância. Então, cada um de nós podemos aqui, por exemplo, nós temos essa diversidade que é uma coisa maravilhosa para todos nós, né? Para que a gente possa exercitar o nosso livre-arbítrio. Então a gente tem igreja evangélica, a gente tem igreja católica, a gente tem os templos budistas, a gente tem uma série de crenças, de seitas espalhadas pelo planeta. Se você for a cada um desses locais, você vai ter um sentimento, você vai sentir alguma coisa. Eu posso falar por mim, então eu já fui, né, sempre procurei explicações, né, extrafísicas para as coisas que acontecem comigo e com todos nós. Fui educado no catolicismo e não consegui entender nada daquilo. Por que só o padre podia deter o conhecimento e ninguém mais? Por que eu tinha que colocar o corpo de Jesus na minha boca? Por que eu tinha que tomar o sangue de Jesus? Coisas que a gente estudando depois, a gente vai entendendo o seu significado, mas na época não nos é explicado. Fica só para eles o conhecimento. Então não me sentia bem, porque todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, têm ânsia de saber, porque isso faz parte do processo evolutivo. Se eu não sei, se eu não entro em conhecimento com o que tem
a vida para me ensinar, eu não vou evoluir, eu vou estacionar. E nós temos essa ânsia de buscar o saber, porque faz parte do espírito. É o espírito que deseja isso. Não é a personalidade, é a individualidade. Eu não sou o Bira, eu estou Bira. Eu sou o espírito que está Bira nessa reencarnação, como já tive várias outras, com vários outros nomes. Então, essa mediunidade que é colocada a serviço do nosso próximo, através de tudo aquilo que a doutrina nos ensina, e para nós que estudamos, né, a doutrina dos espíritos, nós temos, quem trabalha com mediunidade, tem que estudar o livro dos médiuns, não tem jeito, tem que estudar. E quando você vai estudando, você vai obtendo várias respostas para determinados fenômenos que acontecem com a gente e que a gente não encontra explicações em outras bibliografias. Mas como a gente estava se referindo, né, nos referindo, você vai para o catolicismo, você não sente bem lá porque ela não te dá as respostas às suas perguntas. Aí você vai para o evangélico, para a igreja evangélica. Também não se sente bem lá, porque ela não responde aquilo que você deseja. E por aí vai. Você vai fazendo essa peregrinação. Isso foi como eu fiz. E quando eu entrei numa casa espírita, quando eu entrei em contato com o livro dos espíritos, eu me encontrei. Não, é aqui que eu tenho que estar. É aqui que eu preciso estar, né? E aí eu comecei a fazer todos os estudos referentes à doutrina dos espíritos, porque em toda essa caminhada, né, hoje eu estou com 75 anos, isso já vai mais de 40 anos, e em toda essa caminhada eu só encontrei respostas para as minhas perguntas com a doutrina dos espíritos. E aí, com a mediunidade aflorada, sem que a gente pudesse ter uma explicação de quem quer que seja, né, porque os espíritas ainda são muito poucos em relação às outras religiões, né, então a gente tinha que ter essas explicações. A gente encontra numa casa espírita que estuda a doutrina dos espíritos. Então, o livro dos médiuns é um livro essencial, obrigatório, para quem trabalha com a sua mediunidade. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a base. Desse livro saem os outros 4 livros. Então, primeira parte do Livro dos Espíritos, a gente tem a Gênese. Segunda parte do Livro dos Espíritos, a gente tem o Livro dos Médiuns. A terceira parte, o Evangelho. E a quarta parte, o Céu e o Inferno. Então, tudo isso está concentrado ali no Livro dos Espíritos. E como é amplo esse conhecimento, foi necessário que Kardec fizesse um livro para cada parte do Livro dos Espíritos. E hoje o nosso assunto até tem muito a ver com a situação pela qual a gente passa e tem a ver com o momento que a gente está passando, né? Que trata das obsessões. Obsidiado somos todos nós. Todos. Isso é muito fácil da gente entender, só pensar. Onde é que eu estou nesse momento? Num planeta de provas e expiações. A começar pelo nome não é nada agradável, né? Você está no lugar onde é provas e expiações. Nós estamos no segundo estágio da nossa evolução. Então, saímos do primitivo e estamos no planeta de prova e expiação, adentrando o planeta de regeneração, onde as coisas vão se modificando. E isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um de nós estarmos em determinados lugares.
é fadado, é proibido nós penetrarmos em determinados lugares, porque nós não teremos condições nem de energia e nem de conhecimento para frequentar certos lugares que não são próprios para nós. Aqui tem um bom exemplo, sala de tratamento. Então eu não posso entrar na sala de tratamento, primeiro porque eu não vou buscar um tratamento agora e também porque eu não trabalho lá. Então me é vedado entrar ali. Então não é para qualquer pessoa como qualquer coisa na face da Terra. Então nós, como sendo seres reencarnados num planeta de provas e expiações, se olharmos para dentro, nós vamos perceber que boas coisas nós não fizemos, porque a gente ainda carrega determinados sentimentos. Quem é que não tem raiva? Quem é que não tem inveja? Quem é que não tem culpa, medo, ódio e por aí vai? Ressentimento. Quem é que não tem mágoa? Todos nós temos, não adianta dizer, eu não tenho mais, eu não passei, já não passo mais por isso, mas não quero nem saber daquela pessoa. Se você não quer nem saber daquela pessoa, é porque você não se livrou ainda do que aquela pessoa te causou ou do que você causou àquela pessoa. E isso é que faz as obsessões ocorrerem. E tem algumas classificações dos processos obsessivos. Nós todos passamos pela obsessão simples. E a gente fica pensando assim, obsessão. Então, quando se fala em obsessão, é porque o espírito, o desencarnado, está fazendo mal para mim. Não, não é apenas com esse viés. A obsessão ela acontece de lá para cá, daqui para lá, daqui para cá. Então ela acontece em todos os sentidos. Quem é que já não se sentiu obsidiado por algum parente, amigo, vizinho, colega de trabalho? Quem não? Né? Todos nós já passamos por essa. E quem também nós não obsidiamos, né? Porque nós não somos santos, nós estamos aqui para evoluir. Se estamos aqui para isso, significa que eu carrego comigo ainda determinados sentimentos. E esse livro, ele traz os ensinamentos para nós, para quem trabalha, para quem vai trabalhar com a mediunidade. Então ele vai falar mais do processo obsessivo dos médiuns. Mas, se eu sou médium, porque todos nós temos mediunidade, então serve para mim. Né? Então vamos ver o que Kardec traz para nós aqui nessa segunda parte do capítulo 23, que tem como título da obsessão. Então na questão 249, ele fala assim: quanto ao espírito obsessor, está falando do espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se você se sente obsidiado por algum espírito, né, isso a gente sente, às vezes a gente sabe, a gente vê, às vezes a gente ouve, mas se você sente que você está sendo obsidiado por um espírito, e isso acontece quando eu fiz alguma coisa a esse espírito que ele não larga do meu pé. Ele quer me prejudicar. Ele quer me prejudicar para brincar? Não, ele quer me prejudicar para se vingar, porque eu fiz com ele. Então, não a gente tem uma noção equivocada achar que a culpa está sempre nos espíritos, mas se eu tenho um obsessor, é porque eu fiz por onde ter um obsessor. Então não é querer culpar, é buscar em você onde você pode se melhorar para poder fazer com que esse obsessor ou se afaste ou venha com você trilhar um caminho diferente daquele que vocês trilharam outrora.
E como é que se faz isso? Se faz isso primeiro, como a doutrina espírita ensina com muita perfeição, tem até no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, através das preces, das orações. Todos nós temos inimigos, encarnados e desencarnados. Os encarnados, eu sei quem são, porque eles se apresentam, às vezes procuram nos prejudicar e etc. coisa e tal. Eu posso tomar uma atitude com relação a ele, seja que atitude for, depende dos sentimentos que eu carrego dentro de mim. Mas os desencarnados eu não sei. Esses agem na surdina, esses agem mente perispírito e espírito encarnado, mente perispírito e espírito desencarnado. Então é isso aqui, ó. E eu não estou vendo. Eu estou apenas sentindo as influências. E quanto mais eu me torno uma pessoa com maus hábitos, mais não só esse, mas outros se aproximam e vêm reforçar em mim esses maus hábitos que com certeza não vai terminar muito bem. Então eu tenho que fazer o quê? Muita oração. E não é a oração apenas para que ele se afaste. É oração para que ele venha, convide ele para vir fazer uma nova caminhada com você. Para se tornar um homem novo, um homem sério, uma mulher nova, uma mulher séria, numa nova empreitada nessa presente reencarnação ainda. Mas sabe por que é complicado a gente fazer isso? Porque o orgulho não deixa. Quando a gente se propõe a fazer isso, o orgulho começa... Não, você vai perdoar? Você vai chamar esse espírito ou essa pessoa para caminhar junto com você? Ele vai te prejudicar. Ou seja, o ego começa a atuar em nós e começa a travar uma guerra muito grande dentro da gente. É aquele caso do anjinho e do diabinho, né? Cada um fica de um lado falando o que você tem que falar. Então você tem que ter uma perseverança e uma persistência muito grande. Isso, gente, é em tudo na vida da gente. Todos nós na Terra hoje sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Depois do advento da internet, não tem como mais você errar e dizer que não sabia. Errei porque eu não sabia. Isso era do passado. A gente errava e não sabia mesmo que estava errando. A gente até seguia ordens e orientações, né, de superiores. Hoje não. Hoje você pode dizer não. Hoje você pode dizer sim, de acordo com os registros, os conteúdos que você carrega dentro de você. Ora, não tem absolutamente ninguém que se sinta feliz fazendo mal. Eles podem até pensar que são, mas no fundo, a consciência não permite que eles possam se considerar pessoas felizes. Tem um caso que já contei vários estudos, que é a história, né, verídica de um chefe de tráfico muito temido de uma das comunidades do Rio de Janeiro. Muito temido. Mandava matar, sem mais nem menos, fazia aquele negócio de botar pneu, a pessoa dentro, botava fogo, né? Uma coisa horrorosa. E, num confronto com a polícia, ele levou um tiro. E ficou inconsciente e foi carregado direto para um hospital. Ficou numa cama, numa sala de cirurgia, para poder extrair a bala. E ele estava, lógico que sem mais as vestes que ele estava usando, já tinham tirado, mas ainda portava uma correntinha
de ouro, né, com uma medalha. E ele não permitia que ninguém chegasse perto. Ele dava muitas alterações e o corpo médico afastado, porque quanto mais ele se mexia, mais sangue ele perdia e piorava o estado dele. Quando uma daquelas luzes, né, que fica em cima daquelas mesas cirúrgicas, brilhou na moedinha e resplandeceu. E o anestesista, que estava mais afastado, percebeu e perguntou de longe para ele. Disse assim, meu irmão, você está portando uma medalhinha, eu posso me aproximar para ver essa medalha de perto, esse cordão? E ele imediatamente emudeceu, lógico, porque ele sabia o que tinha na medalha. E não falou nada. E o anestesista foi se aproximando passo a passo. E chegou perto dele. Eu me emociono um pouco quando conto essas histórias, né? Porque a gente fica sabendo que são casos reais, né? E quando o anestesista viu a medalhinha dele, né? Tinha a figura, um santo, né? E do outro lado, ele virou, tinha um nome. Tinha um nome escrito. E ele perguntou, assim, quem é esse santo? Ele respondeu. E quem é essa pessoa? Quando ele perguntou quem é essa pessoa, as lágrimas começaram a descer. Do nosso irmão equivocado que tinha levado, ele amoleceu. No que ele amoleceu, o anestesista aproveitou e começou a conversar com ele, aplicou anestesia, ele adormeceu. E ele veio a dizer depois que o nome dele, o nome que estava ali era do filho dele. Então foi só, olha o sentimento, o que faz. Então isso prova que nós não somos maus porque queremos. Nós somos maus porque guardamos dentro de nós determinados sentimentos que a gente vai começando a se desfazer à medida que vai acontecendo casos dessa forma. Bendito tiro, né? Bendito tiro que fez com que essa pessoa despertasse. E ele parou com a vida que ele levava, teve um outro segmento e não quis mais saber daquela vida. Porque um sentimento despertou ele. E isso é todos nós. Todos nós. Então, o que eu tenho que fazer, o que nós devemos fazer? É lutar conosco mesmo. Brigar conosco mesmo, não é mais com o outro. Eu não tenho que brigar com ninguém, eu tenho que brigar comigo. Eu tenho que me afastar daquilo que eu ainda carrego e que eu sei que não é bom. Que eu sei que me faz mal, que faz mal à minha família, que faz mal aos meus amigos. Por quê? Não é só por conta das minhas ações. É muito mais por conta dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Porque quando eu penso, eu materializo. Se eu penso coisa ruim, eu vou materializar coisa ruim. Então eu preciso modificar. Nós precisamos modificar o rumo dessa nossa trajetória reencarnatória. E buscar nas orações, que é um dos caminhos que os espíritos e Kardec nos orientam, e também nas ações do bem. Foi dito aqui que tem um trabalho social. Não sei quantas famílias, como na nossa casa, também tem. Pessoas de comunidade, pessoas de rua. E a gente traz essas pessoas, né? Depois da pandemia, durante foi horrível, né? Nós nunca paramos o trabalho social. Continuamos mesmo na pandemia. E depois da pandemia, quando todos voltaram, tem um dia que é para eles, que é o domingo pela manhã. Aqui é o sábado, lá é o domingo pela manhã. E aí, sempre aquele pessoal de mediunidade, de comunidade,
e os nossos irmãos temporariamente em situação de rua. E enchendo, e muita gente, muita gente, muita gente. E nós temos na casa, são 3 reuniões doutrinárias na semana. Terça à noite, quinta de manhã e domingo de manhã. E aí eu comecei a conversar com eles. Disse assim, olha, tem outras reuniões, tem terça e tem estudo no sábado. Tem reunião na quinta, tem estudo no sábado e tem reunião no domingo. Se vocês quiserem, venham para os outros dias, em vez de vir no domingo. Vocês terão almoço e também terão a bolsa de alimento, porque lá é condicionado a presença na reunião doutrinária, porque não é paternalismo nem assistencialismo, é algo que a gente faz para que a pessoa desperte. O importante na casa espírita é o Evangelho do Senhor Jesus. Né? Prato de comida a gente arranja em qualquer lugar. Agora, os ensinamentos de Jesus é bem restrito, infelizmente ainda é. Né? Então eles começaram, então hoje a gente tem 10 pessoas nas quintas-feiras, então está se misturando. Então não fica aquela coisa direcionada só para pobre, só para isso, só... Não. Todos nós somos filhos de Deus com a mesma condição. Então tem 2 que faz estudo no sábado, de Pedro de Camargo Vinícius, tem 10 que fazem palestra, que vêm para a palestra na quinta, tem uma que vem na terça-noite, né? Então eles começam a se misturar e eles nos ensinam muito, muito. Então a gente não perde, eu não perco um dia de trabalho desses, porque eles é que nos ensinam. Então é isso que a gente tem que começar a fazer, é começar a verificar as nossas diferenças, né? Por que a gente se aliena, você aqui, você aqui, você aqui, separa em grupos, quando na espiritualidade isso não acontece. Então eu tenho certeza que quando eu desencarnar, mesmo tendo trabalhado a minha vida inteira, economista, psicólogo, blá, 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 eu tenho certeza que eu vou ser muito ajudado com quem não sabe nem ler nem escrever. Né? Por conta disso, porque a gente tem que começar a pensar por esse caminho, né? Porque pensar pelo caminho de Jesus, porque Jesus não fazia distinção entre as pessoas, né? Eu estou vendo aquela, não sei se vocês já viram pela Netflix, o The Chosen, Os Escolhidos. Gente, se vocês têm, vejam, porque é muito lindo, muito maravilhoso. Eu choro a beça, porque eu não consigo ver nada que tem Jesus, até mesmo já falar já me deixa um pouco mexido, né? Então eu vejo, ontem mesmo vi mais uma parte, são 3 temporadas, e vale a pena. E vale a pena, porque é contada a história de Jesus de uma maneira muito simples, muito para a gente. E não tem muito sofrimento, não tem muita agonia, não tem muito... Jesus sorrindo muito o tempo inteiro com os seus discípulos, falando de igual para igual, né? E todos os ensinamentos que a gente estuda, está ali, ele falando nos determinados momentos. Vale a pena ver. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade. A mesma severidade com que Jesus tratava todos nós. Não é aquela severidade de ser mau, mas com respeito, com dignidade, com certeza, colocando a sua parte moral mais em evidência do que a sua parte física, mas com benevolência, ou seja, aceitando a pessoa como ela de fato é e se apresenta. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para criticar ninguém, embora queira ou não, a gente ainda faz, eu ainda faço, né? Quando eu me percebo, eu estou criticando, estou julgando uma pessoa ou a ação dessa pessoa. Então eu não tenho que julgar nem criticar absolutamente ninguém.
Isso é uma outra história também que aconteceu. Essa aconteceu até comigo mesmo. Veio à casa espírita uma senhora, né, muito alterada, muito nervosa, né? Eu sentei com ela para fazer um atendimento fraterno e ela começou, né? Falou do marido, falou do filho, da filha, da empregada, da irmã, da mãe, da vizinha, do colega de trabalho, ou seja, 1 hora falando de todo mundo. Aí quando ela voltou a querer falar do marido, se repete, né? Espera, você me dá licença, agora eu posso falar um pouquinho com você, conversar um pouco? Você disse, olha só, você trouxe para o atendimento seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, só faltou trazer o cachorro, o gato, o papagaio, né? Porque o resto todo você trouxe. Você só não trouxe você. O atendimento é para quem? É para você ou é para essas pessoas? Ela regalou os olhos, né, grande, me olhou e fez menção de se levantar para ir embora. Ou seja, ela não conseguia enxergar que tudo aquilo que acontecia à volta dela era uma resposta, uma ação ao que ela fazia. Porque senão ela não tinha, né, condições de julgar nem criticar todas essas pessoas. Porque ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Ninguém faz nada pelo outro à toa por acaso. Tudo tem uma razão de ser. A gente não pode esquecer que nós estamos aqui reencarnados não sei por quantas vezes já. Então eu carrego comigo determinados registros, é aquela mesma coisa. Às vezes você nem conhece uma pessoa e essa pessoa diz, não vou com a cara dessa pessoa. Ela não me é simpática, né? E você nem conhece, nunca falou com ela. Por quê? Por conta dos registros que você carrega dentro dela. Essa pessoa tem alguma coisa que, queira ou não queira, desperta em você um sentimento que você está ali naquele momento expondo. E eu tenho que fazer um esforço muito grande para poder aí mesmo me aproximar dessa pessoa, porque se existe alguma coisa entre eu e ela, vidas passadas, ou se existe algum sentimento que ela despertou em mim e que me faz mal, eu tenho que resolver, gente. Vamos parar de deixar para a próxima reencarnação. Porque eu ouvi uma palestra com o Divaldo Franco, né, isso foi ele que falou, não sei, não posso afirmar, mas estou transmitindo o que ele falou. Nós levamos praticamente 1000 anos entre uma reencarnação e outra. 1000. As reencarnações que são imediatas são as compulsórias necessárias àquele espírito que precisa ser empurrado para poder cumprir com a sua meta. Mas na normalidade, e nós que estamos voltados para Jesus, nos ensinamentos, não sei o que lá, certamente iremos para um lugar mais agradável, porque a gente dá seguimento àquilo que a gente faz aqui, não é diferente. Então, se aqui eu me comporto bem, eu faço bem para as pessoas, eu estudo o Evangelho, eu amo Jesus, eu faço as minhas orações, eu vou para um lugar onde eu possa continuar a fazer isso. E eu chego lá, né, para nós um oásis, eu não vou querer voltar, eu vou querer ficar por lá mesmo. Quem é que quer passar por aqui, por essa situação pela qual nós passamos aqui no nosso Rio de Janeiro ou até a nível de planeta? Lá em Israel, no Hamas, lá na Ucrânia, quem quer isso? Ninguém quer isso, né? Mas tudo isso é fruto das nossas vidas passadas. Nós todos provocamos tudo isso que está acontecendo aí. Ninguém nasce no lugar errado. Ninguém passa pelo que não tem que passar. O grande lance que a doutrina nos ensina não é isso. O grande lance é de que forma eu vou passar isso.
de que maneira eu vou passar por isso. Já que eu nasci num local onde tem guerra, como é que eu vou me portar no local onde tem guerra? Isso é que importa. É esse movimento que eu vou fazer. Porque as guerras vão continuar até não sei quando. Até não sei quando. Então o que importa é o que cada um pensa, é o que cada um faz. Esse somatório de energia é a mesma coisa na casa espírita. Você está numa casa espírita, ouvindo uma preleção, em leitura do evangelho, não sei o quê. Acabou o tempo. Nosso irmão faz a prece final. Fica todo mundo sentado. Ninguém levanta. Por que ninguém levanta? Porque todo mundo quer ficar aqui nessa energia. Basta a gente botar o pé para fora do portão na calçada, a gente já leva, né, um bafo de energia não muito agradável. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes e eu passei esses 4 dias dentro de casa. Onde eu moro, graças a Deus, é um cemitério. Estou morto, estou lá. Não ouvi um batuque, nada, né? Fiquei em casa, lendo meus livros, estudando, ia no centro espírita para fazer um trabalho que é perto, e voltava, mas não sei o que estava se passando por lá. Por quê? Eu estava contribuindo com o universo, com os meus pensamentos. Porque o que eu penso, eu materializo. E se você está fortalecido espiritualmente falando, você provavelmente não recebe mais aquela energia negativa. Mas o nosso irmão que ainda não tem essa consciência, recebe. E aí começa a fazer besteira. Ah, não sei por que eu fiz isso. Ah, fiz isso e não queria ter feito. Porque está fraco, espiritualmente falando. Porque as pessoas se preocupam muito em fortalecer o corpo, mas ninguém, ou a grande maioria, né, não se preocupa em fortalecer o espírito. Porque fortalecer o corpo, a matéria, é fácil. É fácil. Agora, você fortalecer o espírito, vai ter que denotar, aí vai ter que tirar de você muita paciência, muito entendimento, muita tolerância. Quantos livros vocês já leram esse ano? Quantos estudos vocês já fizeram? Né? Isso aqui é tão bom para todos nós, tão bom, e vocês são testemunhas disso. Se é tão bom, por que não tem milhares de pessoas aqui dentro? Eu garanto que tem milhares de espíritos. Isso eu te garanto. Agora, de encarnados, ainda é lento, como a natureza, como a doutrina explica e nos diz, né? A natureza é lenta, é devagar. Então eu vou devagar, né, dessa forma, buscando, né? Às vezes ainda escorrego. Às vezes meu pensamento vai para uma outra coisa que eu não gostaria, mas agora eu sei que eu posso cancelar e trazer de volta para poder dar um outro rumo a esse pensamento. Então é isso que a gente tem que pensar. E quem trabalha numa casa espírita tem que redobrar esses cuidados, porque a gente está trabalhando com os espíritos. Lá, aqui também, a maioria das casas espíritas tem as mesas da desobsessão. Então, nessas mesas, a gente vê o que acontece. O que acontece de fato, né? Na 250, ele diz assim: então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. O que é isso? Fascinação. Então, eu vou deixando, daqui a pouco eu não sei mais quem é o espírito e quem sou eu. É como se os dois fossem um. Eu estou totalmente fascinado. Eu estou sob o comando desse espírito, né? E temos que fazer um movimento. O que nós temos que fazer é não deixar chegar a esse ponto.
O fascinado geralmente acolhe os maus conselhos. A crítica, se alguém te critica, você se aborrece, irrita e o faz tomar quizila dos que não partilham da sua admiração. E se percebe quando uma pessoa está fascinada, quando ela não aceita que a gente critique aquele comportamento dela, né? E também quando ela começa a criar um certo problema ou um certo distanciamento da gente que só quer ver o bem dela. Então ela já está tomada. Olha, prestar bastante atenção, isso não é só do desencarnado para o encarnado, é do encarnado para o encarnado também. Também. Então, se a gente tem na Terra uma relação dessa forma, quando desencarnar, vai continuar dessa forma. Eu desencarnando, eu vou, por isso que eu nunca digo não à doutrina espírita, eu começo a rezar da hora que acordo, talvez até quando estou dormindo, porque aí eu só vou parar de rezar quando eu vou dormir. Então eu estou em casa, estou rezando, estou no ônibus, estou rezando, estou no metrô, estou rezando, estou andando na rua, estou rezando, porque eu quero desencarnar rezando. Porque se eu fizer as minhas orações, eu vou ter comigo a assistência dos bons espíritos. Se eu desencarnar com raiva e com ódio, com mágoa, ressentimento de alguém, eu vou levar isso comigo. Então resolva essa questão enquanto está aqui. Enquanto está aqui. A gente só tem uns 2 minutinhos. Se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam fazer? Preces fervorosas pelos que sofrem, e principalmente praticar as virtudes impostas por Deus a cada um de acordo com as suas condições. Que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, as imperfeições morais, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Então, quanto mais eu faço um movimento para atrair os bons espíritos para estarem comigo, mais os maus se afastam. Porque eles não suportam. Eles não suportam. Esses aqui não vão interferir no meu livre-arbítrio. Eles só virão se eu desejar. Esses são diferentes. Eles virão querendo ou não. Então, resta a cada um de nós tomar o seu rumo, o seu caminho. Muita paz. Agradecemos ao Bira pelo estudo apresentado e vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médicos que se posicionem. Querido Mestre Jesus, mais uma vez lhe pedimos sua proteção. Pedimos também aos nossos queridos dirigentes espirituais, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, e todos os guias espirituais que formam o pilar de sustentação e amor desta casa, para que possam os médios, pelas suas mãos, transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar.
Assim, mestre, pedimos a sua permissão para darmos por iniciado o momento do passe, graças a Deus. O Espírito de verdade nos diz: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Jesus não se referia aos pobres financeiramente, mas sim os pobres de espírito. Aqueles em que, como ovelha, se desgarraram. E o objetivo é trazê-los de volta para os braços dos ensinamentos de Jesus. E nos diz que devemos, com resignação, aceitarmos as provas que nos foram e que nos são impostas pelos erros de vidas passadas, de vidas presentes. Sabemos que estamos aqui de passagem. Sabemos que estamos aqui porque pedimos para estarmos. Quantas encarnações nós já tivemos? Centenas, milhares. Se queremos chegar a não precisar mais da encarnação, precisamos muito, primeiro, evoluir espiritualmente. Para isso, estamos reencarnando. Para isso, pedimos ao Pai a chance de podermos nos evoluir. Acontece que quando nós reencarnamos, não trazemos lembranças de vidas passadas. E o Pai nos deu o livre-arbítrio. E como disse no início, a estrada reta, mas tem também a bifurcação. Caberá a cada um de nós a escolha de podermos aceitar com regeneração as provas que precisamos passar e assim, quando retornarmos ao mundo espiritual, voltarmos melhores do que quando aqui estivemos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Assim, Mestre Jesus, chegando ao final de mais uma reunião pública, queremos te agradecer, Mestre, pelas bênçãos derramadas aos médios que transmitiram o passe de cura, aos médios que transmitiram os passes no salão, a todos que aqui estão presentes. Agradecemos a essa coluna de espírito que sustenta em amor esta casa. E lhe pedimos, Mestre Jesus, que ao retornarmos aos nossos lares, que possa nos acompanhar, que nos leve para casa em harmonia, com os fluidos que aqui recebemos. Que os nossos guias espirituais estejam ao nosso lado e lá chegando, permaneçamos em harmonia, em amor. E assim, em nome do nosso amor, Mestre, em nome do amor que temos por Ti, mas, sobretudo, em nome do amor ao Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa reunião pública
da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aqueles que porventura necessitarem de atendimento fraterno, permaneçam sentados, que o médium irá atendê-lo. Que tenham todos um ótimo dia.